Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir esse podcast, mas eu sei de uma coisa, que hoje nós vamos ter uma conversa edificadora, abençoadora para a sua vida. Porque afinal, todas as vezes que é comum que se senta à mesa, olha no olho, tem conversas mais próximas, mais íntimas. Ninguém que se senta à mesa quer ficar distante. É porque quer olhar. Quando você senta para tomar café com a amiga, quando você senta para conversar, para fazer uma refeição, você olha no olho daquela pessoa. Que é exatamente essa a proposta do nosso podcast, a Mesa com Ele podcast. Ou seja, nós estamos à mesa com Jesus, para falar de intimidade, olho no olho, relacionamento. E hoje nós estamos com uma convidada muito, muito especial, uma amiga muito querida de alguns anos, que a gente se conheceu em um abraço, e aí a gente começou a nossa amizade, que graças a Deus está até hoje, mais de 10 anos, e vai continuar até a volta de Jesus. Ela é mãe, ela é vó, ela é pastora, ela é esposa, serva de Deus, uma adoradora nata, que eu sempre digo para ela. Pastora Joselma Coimbra está conosco nesse dia. Bom dia, é um prazer estar aqui nessa manhã, é um prazer falar para mulheres tão lindas nessa manhã, né? A Tati é uma amiga, como ela diz, muito especial, uma irmã mesmo que o Senhor me deu. Tenho certeza que o Senhor nessa manhã tem algo para as nossas vidas neste lugar. Amém. Jô, eu chamo ela de Jô porque já é de mais íntimo. Jô, o que você pode, assim, me fala do início, lá do início da sua caminhada cristã. Como foi? Como é que aconteceu, né? Esse encontro com esse Jesus? Como é que foi esse sentar à mesa com ele? Na verdade, assim, eu nasci no Evangelho, né? A minha mãe já era evangélica, e ela já nos levava para a igreja desde pequena, mas na realidade o meu encontro com o Senhor Jesus mesmo foi aos 13 anos de idade, apesar de ter me batizado com 11 anos. Nossa. Mas eu me batizei só porque eu já estava acostumada a ir para a igreja, mas aquele encontro com o Espírito Santo, de entender quem era o meu pai, veio aos meus 13 anos de idade, quando os meus pais se separaram. Porque aí veio aquele problema de paternidade, e quando todo mundo que tem problema de paternidade tem um problema com Deus, né? Verdade, verdade. Eu acabei desenvolvendo isso também. E um dia, num trabalho de um mover espiritual, pela manhã na minha igreja, que eu congregava em Miguel Couto, o Senhor falou muito ao meu coração naquela manhã sobre paternidade, sobre quem era realmente o meu pai. A ausência que eu sentia de um pai, na realidade eu achava só que era de um pai físico, mas na realidade eu sentia falta de Deus porque eu não tinha um relacionamento com o Senhor ainda. E ali naquela manhã o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Lindo. E me selou ali mesmo, e dali para cá eu comecei a caminhar com o Senhor, a ficar cada dia mais apaixonada por Jesus. E esse é o meu ministério. E como é que você falou sobre essa ausência, né, essa paternidade, que a gente acaba refletindo muito, né, tratando Deus como nosso pai da terra. Então, aquilo que o nosso pai da terra faz, a gente acaba refletindo em Deus quando a gente não tem essa paternidade curada, né, essa identidade paterna em nós. E como é que foi esse processo tão nova, né, aos 13 anos, ter essa ausência, ter esse distanciamento, né, de uma figura que era ali de proteção, de segurança para você? Como é que foi? Assim, na realidade, o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito bom, né? Meu pai sempre foi um ótimo pai. Ele não foi um bom marido, mas ele sempre foi um ótimo pai. Até a separação, quando ele realmente nos abandonou. Sim. E o abandono, realmente, eu me senti abandonada, não só pelo meu pai da terra, como se Deus também tivesse me abandonado naquele momento. Sobre as orações que eu fazia na igreja, de que eu queria uma família na igreja. Eu olhava para as famílias da igreja, porque meu pai já estava desviado da igreja nessa época. Eu olhava para as famílias da igreja e eu procurava uma referência para minha casa, porque na minha casa eu não tinha essa referência. Então, eu comecei ali, naquele momento,
que eu tive realmente aquele encontro com o Senhor, eu comecei realmente ali buscar mesmo em Deus como meu pai, realmente. Entender que Deus podia suprir em mim coisas, umas lacunas que o meu pai tinha deixado. Sim. Entendeu? E eu entendi que Deus não ia me decepcionar como meu pai me decepcionou, porque até aquele momento eu achava, eu não vou acreditar em Deus, porque eu não acredito nas promessas de Deus. Eu cheguei a falar isso uma vez. Eu não acredito porque ele não cumpriu na minha vida as promessas. Sim. E quando eu tive esse encontro realmente com o Senhor, que eu entendi quem era realmente o meu pai. Eu entendi que Deus realmente, ele não me abandonava. O Senhor é o meu pastor. Sim, e nada me faltará. E nada me faltou, realmente. Principalmente a presença do Senhor. Desde o momento que eu comecei a ter uma intimidade, a falar com Deus de uma forma diferente, eu comecei a sentir a presença desse Pai. E eu comecei confesso para você que a ausência do meu pai já não me doía tanto. Porque eu realmente me joguei, né, nos braços do Senhor. Realmente supriu realmente aquela ausência do meu pai. Sim. E ali eu fui aprendendo a lidar com a ausência e tão dele, nova, né? Tão nova. Tão nova. Eu acho que por isso que eu amadureci muito cedo. Eu tinha 13 anos, mas as pessoas me olhavam e achavam que eu não tinha só 13 anos. Sim. Porque eu tive que amadurecer muito cedo por causa da ausência do meu pai. Mas, para mim, foi assim um marco na minha vida, porque eu acho que foi necessário até eu passar por isso, para que eu conhecesse realmente quem era Deus. Porque até então, como eu falei, eu ia para a igreja. Era um hábito. Era um hábito ir para a igreja, mas eu não tinha um relacionamento com o Senhor. Eu não sabia ouvir a voz de Deus. E ali eu fui aprendendo. Eu fui conversando com o Senhor e fui fazendo prova do Senhor, como a gente sempre fala, né? Assembleiano. Verdade. A gente sempre faz prova de Deus. A gente sempre faz prova. E ali fui fazendo prova com o Senhor. E o Senhor foi me respondendo. E eu cheguei até aqui realmente direcionada pelo Senhor. E hoje, como que é esse seu, né? Depois de tantos anos, como é que é esse seu relacionamento com o seu pai nesse sentido, a respeito dessa ferida que já foi aberta, mas eu creio que hoje não é mais. Como é que foi esse processo de cura? Então, Tati, você faz até parte do meu processo de cura. Eu? Talvez você nem saiba, mas vou te contar. Em 2015, quando a gente se conheceu, e você ministrou uma palavra lá no Ministério Vinde, eu me lembro que naquele dia você falou muito sobre cura interior. Sim. E eu achava que eu já era curada. Até ali eu achava que eu era curada. Que estava bem, estava tudo... Da ausência do meu pai, porque até eu já tinha reencontrado o meu pai, eu visitava o meu pai, então eu achava que eu era curada. Só que naquela manhã eu vi que eu fazia algumas coisas na minha vida que me remetiam ao abandono do meu pai. Sim. E eu entendi naquela manhã que eu ainda não era curada do abandono. E naquela manhã, o Senhor realmente me curou do abandono paterno. Ele realmente me curou. E assim, hoje eu tenho um relacionamento bom com meu pai. Eu falo, eu sou apaixonada pelo meu pai. Apesar de todos os erros que meu pai cometeu e ainda comete até hoje. Mas eu sou apaixonada pelo meu pai. Eu aprendi a honrar o meu pai, realmente, como a Bíblia vai falar, independente de quem ele é. Sim. Porque às vezes a gente fala sobre honra e a gente acha que tem que honrar só se for bom para você. Se for perfeito, se for né? perfeito, mas não é. Verdade. Não quer dizer isso, é a honra. Então, eu honro o meu pai hoje. Quando eu vou a Itaperuna, eu visito meu pai, eu tenho um tempo com meu pai para conversar com ele, para orar muitas vezes por ele, entregar recados de Deus para ele. Que bênção. Então, eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai, os meus filhos têm um relacionamento com meu pai, a minha neta tem um relacionamento bom com meu pai. Então, eu aprendi tudo isso. E eu quero falar para você, né, que está assistindo, que vai assistir, porque a gente está gravando hoje, mas é ao vivo a gravação, não vai ter corte, não vai ter edição, nada, que eu estava um pouco ansiosa, né? A gente remarcou várias vezes a gravação e quando eu fiz esse sonho de ter um podcast, né, de ter esse projeto que Deus colocou no meu coração, eu já quase 3 anos atrás, e eu, naquela coisa de amadora, eu falei, Jô, e ela topou na hora, eu falei, Jô, vamos fazer uma gravação igual podcast, e dei o nome de podcast, tanto que só tem ela lá no canal do YouTube, só ela,
Porque já falava de intimidade, que era no secreto, né, com Deus, já falava de relacionamento com Deus. E eu falei para ela lá naquela gravação, eu falei para ela que quando eu tivesse um podcast mesmo, assim, com estúdio, a primeira pessoa que seria convidada seria ela. Então, todas as remarcações que a gente fez é porque, no meu coração, o momento era para ser ela a primeira. Abrir as portas aí de todas as convidadas e convidados que virão. E eu estava um pouco tensa, né? De falar, meu Deus, o que o Senhor quer falar para nós? O que o Senhor quer... Porque para o Senhor alcançar essa pessoa que está lá do outro lado da tela, isso aqui não é uma mera conversa, isso aqui é algo para alcançar você. E eu passei a madrugada toda inquieta, acordando, levantando, orando, e o Senhor falou para mim, em uma revelação, você que crê em revelação, em sonhos de revelação, o Senhor falou para mim que o que nós falaríamos hoje aqui é sobre lar, sobre a restauração da mesa do lar, da mesa da intimidade na casa, do relacionamento no lar. E o que eu acho mais lindo, Jô, de Deus na sua vida hoje, é que você passou tudo isso, né? Todos esses anos de se sentir abandonada, de se sentir, de ter essa ausência, essa lacuna mesmo. E hoje, quando a gente olha para a sua família, né? Para a família que Deus te deu, a gente vê Deus. Então, o esposo que você tem, os filhos que você tem, as noras, os netos, não tem distinção de essa aqui é minha nora, não é minha filha. Então, assim, o carinho, são filhos, são unidos. E isso é restauração de Deus. Né? Isso é restituição de Deus, porque aquilo que faltou, aparentemente lá atrás, né, por um momento, o Senhor tem suprido. Não só, e tudo isso veio a partir do momento que você deixou ser curada. Né? Eu digo esse fluir. Agora a Jo vai ter mais um neto, aí, ou neta, né? Então ela já tem 2 princesas, a Gabi, a Ana, a Laura, e agora vem mais um aí, ou o Ravi ou a Isadora tá chegando. Então, assim, isso é Deus, né? Então eu queria que você falasse para essa mulher, esse homem que vai assistir, que talvez pense como eu, como você pensou um dia de falar assim, é o fim, sabe? Não tem jeito para mim. Eu não, essa ausência, esse cenário vai me definir para o resto da vida. E aí você vai ter um relacionamento com Deus, se aprofunda em Deus e Deus começa a curar essas feridas. E eu queria que você falasse para essa pessoa que talvez esteja assim agora, né? Que você olhasse no olho para essa pessoa e falasse com ela. Eu costumo dizer, Tati, que a nossa vida ela é feita de escolhas. Eu falo muito isso com as minhas irmãs. Nós fomos abandonadas pelo nosso pai. Eram 3 adolescentes. Minha mãe ficou com 3 adolescentes. E eu falei um dia para minhas irmãs, a gente tinha tudo para ser amargas. Pelo que a gente viveu, a gente passou fome, porque meu pai foi embora de casa, deixou a minha mãe sem trabalho, sem nada, sem recurso nenhum. Então, a gente passou muita necessidade. Deus foi usando pessoas da nossa família para poder nos abençoar, amigos também abençoaram a nossa vida. E ali a gente foi se apegando uma a outra, mas o amor, ele prevaleceu na nossa vida. Que lindo. Nós tínhamos o amor de Deus, mas nós também tínhamos o nosso amor entre nós. Nós éramos as mulheres da casa agora, né? Com a saída do meu pai, nós éramos as mulheres da casa. As 4 mulheres aí. As 4 mulheres. Minha mãe e a minha irmã mais velha saíram para trabalhar fora e eu e a Jerusa, nós ficávamos em casa e elas às vezes ficavam uma semana no trabalho. E vocês retornava no final de semana e eu e a Jerusa ficávamos em casa. Mas ali a gente foi tendo um relacionamento com o Senhor e nesse relacionamento a gente foi sendo curada pelo Senhor, né? E a gente fez ao contrário. Talvez a gente pudesse ser amargurada, mas a gente resolveu transformar isso em amor.
não é só na minha vida, na vida das minhas irmãs também. Vejo a Joelma, quem conhece a minha irmã, Joelma, não posso deixar de falar dela. A Joelma, ela é o amor em forma de pessoa. Ela é. A Jerusa também, ela tem o jeitinho dela mais, assim, espivitada, como a minha avó sempre dizia, mas ela também tem muito amor. E quando a gente se reúne, a gente ama estar à mesa, reunir todo mundo, família. Eu amo fazer reuniões de família na minha casa e reunir meus sobrinhos, as minhas irmãs, os meus cunhados na minha casa, receber os meus amigos na minha casa, porque eu acho que é um momento de comunhão. O momento da gente estar à mesa é um momento que a gente está íntimo de Deus. Verdade. Né? Verdade. A gente se sente íntimo de Deus nesse momento. E aí nós apresentamos para a nossa família o Senhor através dessa mesa, dessa comunhão, dessa união. E isso também eu aprendi lá atrás, porque eu não posso deixar de falar do meu avô. Meu avô era um homem que ele gostava muito da mesa. Gostava? Eu gostava muito da mesa, mesmo sem entender. Hoje eu leio sobre a mesa hoje e eu penso assim, gente, meu avô foi um instrumento de Deus na nossa vida. Meu avô pegava tábuas e fazia mesa para reunir os netos, e fazia banco para sentar todo mundo à mesa nos almoços com ele. Quando nós íamos passar férias em Itaperuna, ele nos reunia naquela mesa grandona. Era a mesa na casa do vovô Corrêa. Então tinha aquela mesa grandona. E ali eu aprendi muito sobre comunhão com a minha família. Ali eu fui aprendendo a amar, a respeitar as pessoas. A família do meu pai também, que é a família Coimbra, não posso deixar de falar deles. Também é uma família muito unida. A família do meu pai é mais unida hoje do que a família da minha mãe. Olha. Porque a família da minha mãe, com a morte dos meus avós, infelizmente eles se separaram. Se afastaram. Mas a família do meu pai, ela é uma família muito unida. Até hoje eles são irmãos, eles perderam os pais muito cedo. Meu pai ficou órfão aos 9 anos de idade. E as irmãs tiveram que ajudar a criar ele, né? Os irmãos eram todos muito novos. E ali eles cresceram naquela unidade. E assim, a união da família do meu pai, entre os irmãos do meu pai, isso também me contagiou. Me fez querer fazer isso também com a minha família. Então, eu quero dizer para você que talvez esteja passando pelo abandono, ou talvez tenha essa ferida do abandono dentro de você e você não conseguiu ainda ser curada. Busque em Deus. Porque é uma escolha sua também. Você precisa escolher ser curada. Eu escolhi ser curada. Eu falei, eu não quero viver na minha família, na família que eu estou formando, não quero viver o que os meus pais viveram lá atrás. O que os meus pais viveram lá atrás, ficou lá atrás. Verdade. É são a minha experiências história, deles. São experiência deles. É a minha história, é a minha família. Por isso que todos os dias eu levo Deus para dentro da minha família, para dentro da minha casa. Eu apresento a Deus para os meus netos, para que eles possam conhecer. Apresentei para os meus filhos e hoje eu apresento para os meus netos, porque eu quero que eles conheçam esse Deus que eu conheço. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que muda a sua história, porque o Senhor, ele mudou a minha história. Talvez pelo olhar das pessoas, essas daí estão perdidas, estão sem o pai, só com a mãe. Como é que uma mulher vai conseguir criar 3 meninas? 3 meninas. E minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe foi uma guerreira. Apresentou o Senhor para nós, nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Nos ensinou que o Senhor, ele nunca nos abandona. Minha mãe sempre falava isso para a gente. Tá difícil hoje, mas o Senhor, ele nunca nos abandona. E realmente nós vivemos isso. Que lindo. E assim, eu acredito, né, como sua amiga, mas também como uma mulher que admira, eu acredito assim que tudo isso que aconteceu, essa semente também do amor, é o que faz você ter essa sede de evangelizar, né? Essa sede de querer falar de Jesus para o outro, né? Querer que o outro ame a Deus como você ama e tem experiências com Deus como você tem. Então, assim, e isso não se limita só à sua família. Isso é além, né? Como você estava falando, várias experiências que você tem. Uma delas que me chamou muito a atenção foi uma que nós estávamos que você me contou, que sobre uma jovem, né? Que ela tinha sido ferida pela igreja, ferida pelos traumas da vida,
e ela ficava meio arisca, meio resistente, né, no lugar, e você foi lá e abraçou, era um aniversário, se eu não me engano, e você abraçou ela, e ali quando, naquele abraço, ela como se fosse, sabe, aquela, assim que eu enxerguei, né, como se fosse aquele alívio, né, quando você tá com tudo aquilo preso, né, com toda aquela dor presa, e aí quando vem alguém que te abraça com amor, parece que vem aquele alívio e você desmorona ali, né? Então, e você falou, Tati, ela começou a chorar, né? Um choro assim, um choro de lavar a alma. Então, assim, eu vejo isso em você. Então, não estou falando só por ser sua amiga, mas eu estou falando assim, que eu vejo isso. E isso é a mesa. Quando Deus, deixa eu só me ajeitar aqui, que a gente aqui está conversando, tá? Quando o Senhor falou comigo sobre esse tema, por esse nome desse podcast, é porque eu acredito nisso. Essa mesa física aqui é algo que a gente usa para comparar, né, a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. Mas esse sentar à mesa com Jesus, muitas das vezes não vai ter uma mesa. Vai ser um chão, eu costumo dizer, vai ser você jogar a cara no chão e babar o chão de tanto chorar, né? Vai ser o chuveiro, vai ser o ônibus, vai ser aonde você estiver, mas que o seu coração esteja inclinado para ele, de falar assim, ó, eu quero retirar um tempo agora e vou falar olho no olho com o Senhor. Vou falar e vou te ouvir, porque isso é mesa. A gente está aqui, a gente está conversando. Você está falando, eu estou ouvindo, eu estou falando, você está ouvindo. Isso é mesa. A mesa é relacionamento. Tanto que existem pessoas que, quando você está afastada, que você está distante, você não chama para sua mesa. Né? Então, pessoas que não são próximas não sentam à mesa. Então, só senta à mesa, você sabe que eu amo fazer comida, sentar à mesa, pôr a mesa para receber as pessoas. Infelizmente, pessoas que são afastadas não sentam à mesa com a gente. Então, isso é muito o que Jesus quer nos ensinar. Né? O que é a mesa? Essa mesa, agora, a mesa relacionamento com Deus para você. O que é essa mesa? É realmente isso que você falou, né? A mesa independente disso daqui. Do móvel, né? Do móvel, né? Uhum. Ter relacionamento com as pessoas, né? Eu vivi uma experiência esses dias, deve ter umas 2 semanas. Eu fui comprar um lanche e tinha uma senhora sentada no balcão tomando cerveja. E ali eu sentei, a minha sobrinha puxou a cadeira e eu sentei do lado daquela moça para esperar o lanche. E aquela moça estava bebendo cerveja. E, como você me conhece, eu tenho um amor por vidas. Todo lugar que eu tô, eu tenho que falar de Jesus. E ali abriu um espaço e eu comecei a falar de Jesus. E eu me lembro que aquela mulher, ela pegou o copo de cerveja e ela botou assim do lado e falou assim, fala mais. Ela largou o copo de cerveja no cantinho e falou, fala mais, porque você fala com uma certeza daquilo que você está falando. Porque eu estava falando para ela sobre o amor de Deus, e ela me perguntou se era errado tomar cerveja. Começou a conversar ali, começou com aquelas pessoas que você senta e daqui a pouco elas estão contando a vida delas para você. E ali eu comecei com um relacionamento com aquela mulher dentro da palavra, mostrando para ela que o dia que ela tiver um encontro com o Senhor, que ela vai ser tão livre que ela não vai precisar mais beber a cerveja. Que lindo. Que a cerveja não vai ser um fazer... refúgio, né? A cerveja não vai mais fazer... não vai ser aquela coisa que ela, todo final de semana, ela precisa estar tomando uma cerveja. Como ela falou, eu não tenho religião. Ela falou, eu não tenho religião nenhuma. Mas eu gosto de tomar minha cerveja. Eu trabalhei a semana toda, no final de semana eu gosto de tomar minha cerveja. E eu disse para ela, o dia que a senhora tiver um encontro com o Senhor, a senhora nunca mais vai tomar essa cerveja. Porque a senhora vai ter outras coisas aqui a senhora buscar. E a senhora vai entender esse Deus de uma forma tão linda que a senhora não vai querer mais isso. Então, eu acho que é isso, é se colocar diante das pessoas com amor. Sim. Né? Porque a palavra do Senhor vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, verdade. se não houver amor, de nada adianta.
E a gente precisa ter esse relacionamento para as pessoas, apresentar Jesus para essas pessoas com amor. Porque quando você apresenta Jesus com amor, é exatamente daquele jeito que aquela mulher me olhou naquela noite. Eu fui para casa, sinceramente, falando, Senhor, muito obrigado, porque é isso que eu quero fazer. Eu quero ganhar vidas, eu quero, numa conversa simples com alguém, apresentar Jesus, porque Jesus era simples. Era assim. Né? Se nós formos ver, quando Jesus ele se encontrava com as pessoas, eram conversas. E ali vidas eram transformadas. Verdade. Quando você ama vidas, você entende isso, que você não precisa impor nada para as pessoas, mas você leva a palavra com amor, mostra dentro da escritura. Para a pessoa, uma conversa. Então, é um relacionamento. Verdade. Então, é muito mais do que isso daqui. Porque, às vezes, existem, infelizmente, no nosso meio evangélico, existem pessoas que acham que a gente não pode se aproximar dessas pessoas, não pode estar junto, sentar por uma conversa com essas pessoas. Não pode nem ser amigos. Nem ser amigos, né? E como eu vou apresentar Jesus para uma pessoa se eu não tiver um relacionamento com ela? Se eu não tiver uma mesa, uma comunhão com ela, não tem como. Como eu vou apresentar Jesus para os meus vizinhos se eu não tiver um relacionamento com eles? Verdade. Então, a gente precisa ter um relacionamento. A gente precisa apresentar essa mesa para as pessoas, para que as pessoas tenham vontade realmente de se assentar à mesa. Porque quando você leva essa mesa para eles, eles têm vontade de vir e se assentar a ela. Se assentar. E ter uma intimidade com o Senhor. Então, eu entendo que é assim. Eu levo o Senhor Jesus para as pessoas de uma forma... Eu trabalhei num lugar que, quando eu entrei lá, eles são católicos, né? E eu me lembro que no dia que eu entrei, a primeira palavra que eu ouvi, eu não era pastora nessa época, mas eu ouvi, ela falou assim para mim, você é crente, né? Eu falei, sim, senhora. E ela falou, aqui nós não falamos nem de religião e nem de política. Eu disse para ela, com 24 anos, eu olhei para ela e disse, mas eu não vim aqui nem para falar de política, nem de religião. Eu vim aqui para trabalhar. E com os anos que eu trabalhei, 18 anos nessa casa, e nos 18 anos que eu trabalhei nessa casa, eu levei Jesus para dentro dessa casa. Eles viram em mim, eles tinham uma imagem dos cristãos, assim, totalmente distorcidas. E eu levei com amor para eles, com mansidão. Eu fui mostrando para eles quem era o Senhor. A ponto de passar um tempo, Jô, ora porque... fulano vai fazer prova na faculdade. Jô, ora, e me pedindo oração. Isso para mim era gratificante, porque eles reconheciam o Deus que eu servia. Né? E eu não precisei impor para eles isso. Com o meu comportamento dentro daquela casa, mostrando para eles realmente quem eu era. Né? Eu me lembro que quando eu me tornei pastora, eu ouvi da filha da minha patroa assim, daqui uns dias ela está de carro. Porque agora ela se tornou pastora. Porque eles tinham uma visão... Essa visão distorcida. Distorcida do evangelho. E eu disse para ela assim, olha, se Deus me der um carro, eu até... mas eu não sou pastora para isso. Eu sou pastora porque eu amo vidas. Eu me lembro que eu falei isso para ela. Eu amo vidas. E ela falou, continue assim, então. E eu tenho certeza que eles olham para mim hoje e continuam que eu sou a mesma. Eu sou a mesma Jô. A gente continua se falando e assim ela sempre relata isso para mim. Você trouxe paz para nossa casa. Que lindo. Então, é no relacionamento, realmente. É nos relacionamentos que a gente leva Jesus para as pessoas. Amém. E assim, enquanto a Jô está falando, eu estou meditando, assim, vindo ao meu coração, é exatamente isso que ela falou, sobre a religiosidade, né? A religiosidade, ela cria uma barreira. Né? Então, assim, porque eu sou servo de Deus, eu não posso falar com o espírita, não posso falar com quem é umbandista, não posso falar com o homossexual, não posso falar, ou seja, tudo que é contrário à palavra, eu não posso falar com ele. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Jesus não foi essa pessoa. E porque é tão lindo isso, porque aonde Jesus chega, a mesa chega. É como se essa visão desse podcast. É como se Jesus chegasse, sabe? E arrumasse a mesa e falasse assim, ó, senta aqui, vamos conversar. E não importa. Foi com Zaqueu, foi com o centurião que não acreditava em Deus. Ou seja, ele não distingue, não faz acepção de quem vai ouvir. Então, talvez é isso que, nessa manhã, quando eu estava me arrumando para cá, o Senhor me trouxe algo que eu acho que tem muito a ver com a Jô, que é não ter essa barreira. Essa barreira foi
rompida na vida dela. Ela nunca teve essa barreira de falar, porque você não tem a mesma fé que eu, fica para lá, eu fico para cá. Nunca. E isso não pode existir. Não pode existir. A gente fala muito de preconceito, mas a gente muitas das vezes tem preconceito, um julgamento para com quem não é evangélico, para quem tem uma outra fé que a nossa. Nós temos a certeza que a fé verdadeira que nos leva para o céu é só uma, é Jesus. Mas a gente precisa levar o amor a essas pessoas. E eu me arrumando, o Senhor trouxe ao meu coração um louvor que todas as vezes que eu ouço eu lembro de você. Porque eu queria que você falasse um pouquinho desse momento e por que esse louvor é tão importante na sua vida, que é o A Tua Mesa Cura. Eu queria... Que momentos você estava vivendo ali na sua vida, no seu ministério, para que esse louvor tivesse assim uma profundidade tão grande, porque hoje, quando eu começo a ouvir o louvor, eu começo a identificar exatamente o que você estava vivendo. Uhum. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque muitas pessoas, ao mesmo tempo que tem pessoas fora da igreja feridas, tem dentro também. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com essas pessoas a respeito desse louvor, né? Esse louvor é da Tamires Garcia, né? A minha mesa cura. E eu fiquei durante 2 anos sendo ministrada pelo Senhor com esse louvor. Eu era pastora, né, de igreja com meu esposo. E ali eu tive que me afastar do ministério por questão de saúde. Eu tive que abrir mão de tudo porque realmente eu estava mal. E eu me lembro que eu acordei numa manhã... Tinha uma viagem marcada para Itaperuna e eu acordei de manhã com uma palavra assim no meu coração, de volta para casa. E eu falei, de volta para casa, ainda tomei aquele susto assim. Eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer? Eu pensei, será que eu vou morrer? Que eu vou voltar para casa do meu pai? E eu ali fui naquela viagem para Itaperuna. E ali o Senhor foi me levando a lugares onde eu passei na minha infância, a momentos com a minha família. E o Senhor falava comigo, chegou a hora de largar o altar e voltar para sua casa, e voltar para sua família. Porque às vezes a gente se dedica tanto na igreja e às vezes a gente abre mão de se assentar à mesa com a nossa família. Verdade. De ter um tempo a sós, a igreja acaba consumindo todo o nosso tempo, né? E Verdade. A gente acaba não tendo esse tempo de comunhão. E a igreja, não vidas, né? Os afazeres, os afazeres da igreja, né? Acaba nos tirando esse momento assim de estar com vidas. E ali o Senhor me levou realmente de volta para casa. Ali eu sentei com os meus tios e conversando sobre histórias da minha família. Eu fui entendendo coisas da minha família que eu não entendia lá de trás. As raízes, foi puxando as raízes. O Senhor foi me mostrando as raízes da minha família. Conversas profundas com meu pai, com as minhas tias. Eu fui ali aprendendo coisas da minha família. O nome dos meus bisavós, que eu nem sabia. E numa conversa com eles, eu fui descobrindo. E ali, esse louvor sempre na minha mente. A tua mesa cura. E se você ver o vídeo desse louvor, ela realmente tá numa mesa com uma família. Né? Ela traz esse vídeo nessa mesa com essa família. E o Senhor foi me mostrando ali a importância de estar em família. A importância de, às vezes, parar tudo e de se dedicar à minha família. Porque é o meu primeiro ministério, é a minha casa. Verdade, é a minha família. Verdade. E tinha coisas que estavam acontecendo dentro da minha casa, que estavam passando desapercebida, porque enquanto eu estava cuidando de vidas, eu abri a guarda para minha casa. Então, o Senhor me trouxe de volta. Para casa. O Senhor literalmente me trouxe de volta para casa. Eu ouvi uma vez uma pregação da pastora Viviane Martinello e ela falou sobre isso. E eu me identifiquei naquela pregação dela, porque eu estava vivendo exatamente isso. O Senhor me tirou do altar de pregar, de cantar em ministério de louvor e me fez escondida por um tempo. Tanto que eu não era visitada por ninguém, eu realmente só estava com a minha família. O Senhor me fez entender isso, que eu precisava voltar. A importância da minha família. Da família que eu tanto orei para ter, né? Verdade. Eu pedi tanto ao Senhor para ter. E o Senhor tinha me dado. Mas estava se perdendo em algumas... Em algumas coisas estavam se perdendo. Então, eu precisei arrumar a casa. Eu precisei voltar e arrumar a casa para o Senhor poder voltar a me usar.
Hoje eu não sou mais pastora de igreja, eu continuo sendo pastora, apaixonada por vidas. Mas eu não sou mais pastora de igreja. Mas eu aprendi com esse testemunho, com esse louvor. E foi tão forte, Tati, que um dia numa consagração o Senhor usou um irmão para mim e falou para mim sobre o louvor. Que eu estava sendo ministrada com aquele louvor. E o Senhor queria me usar exatamente como Ele usava a pessoa que cantava aquele louvor. Que lindo. Então, e ela é uma grande referência para mim, porque ela tem amor por vidas, né? Ela tem. Você vê, ela tem amor por vidas. Então, eu aprendi realmente ali que eu precisava cuidar da minha casa. Que eu precisava reunir a minha família novamente, para que eu pudesse continuar o meu ministério, continuar aquilo que Deus tinha para a minha vida. Porque hoje eu falo muito para famílias. Eu abraço muito famílias. Sim. Eu aconselho famílias. E fui entendendo que eu precisei passar processos na minha vida para poder você ter... Porque uma coisa é você falar sobre o abandono paterno, outra coisa é você viver o abandono paterno. Verdade. Uma coisa é você falar do divórcio dos seus pais. Eu sou filha de pais divorciados. Hoje eu posso falar com propriedade, de sentar e de aconselhar casais e dizer, não se separe, porque você não sabe a ferida que você pode causar no coração do seu filho com uma separação. Procure de todas as formas para que seu casamento não chegue ao fim. Hoje eu tenho essa propriedade para falar, porque eu vivi isso. Verdade. E eu consegui restaurar a minha família. Então, eu glorifico ao Senhor, porque toda a honra é do Senhor. É a gente parar e entender que a gente precisa desse momento de voltar para casa. Não é vergonha. Eu aprendi que não é vergonha. Não é. Não é vergonha. Né? É você entender que realmente para cuidar de vidas você precisa estar cuidado. Verdade. E naquele momento eu não estava cuidada para cuidar de vidas. Eu precisava cuidar da minha casa. Sim. Precisava cuidar da minha família. Então, se alguém está passando por esse momento, talvez é momento de se afastar um pouquinho e de olhar para sua casa, olhar para sua família. Ter um cuidado a mais com a sua família. Porque, às vezes, a gente ganha tantos e perde dentro da nossa casa. Verdade. E isso eu sempre falei com o Senhor. Senhor, eu não quero perder dentro da minha casa. Da mesma forma que eu ganho lá fora, eu quero ganhar aqui dentro também. Eu quero ver a minha casa sendo restaurada pelo Senhor. Então, eu aprendi muito com esse louvor sendo ministrado. Que a mesa do Senhor, ela nos cura. A mesa do Senhor nos coloca no posicionamento que o Senhor quer para a nossa vida. É tudo na mesa, é tudo na comunhão. Verdade. É tudo no parar para ouvir. Às vezes aquela conversa gostosa que você senta para tomar um cafezinho puro mesmo. Verdade. Mas você senta para conversar com alguém e ali você aprende com aquela pessoa. E eu fui... E sai diferente daquela conversa. Pegando gosto por essas coisas, porque eu já não tinha mais tempo para isso. Para fazer. Então eu fui pegando gosto de me assentar para tomar um cafezinho e conversar com alguém da minha família e ouvir, e entender, e aconselhar. Ser um pouco psicóloga, né? Porque a pastora tem um pouco disso, a gente acaba sendo um pouco psicóloga. Então, nesse tempo, foram 4 anos que eu vivi assim, voltando para casa. Vendo aonde eu errava e voltava de novo. Errava e voltava de novo. E foi muito lindo Deus restaurando. E eu, enquanto a Jo fala... Todas as vezes que eu ouço esse louvor, né, me remete muito a uma cura também sobre... Existem pessoas que sofrem tanto, muitas das vezes no convívio da própria igreja, não de Jesus. Eu sempre falo isso. A igreja ela é um organismo vivo, né? Cristo é o centro ali, mas a igreja também é uma organização. E toda organização tem a mão humana, né? Verdade. E isso, muitas das vezes, na questão, a gente fala muito disso, do ativismo religioso, né? De você querer fazer tudo ao mesmo tempo, mesmo sem aguentar. Algumas coisas vão ficar de lado. Algumas coisas, e geralmente são as nossas coisas dentro de casa, a família, os amigos, fica de lado. E uma coisa que eu tenho percebido num momento que eu estou vivendo é isso, de você, às vezes Deus fala isso, né? De você falar assim, olha um pouco mais para você,
se volta um pouco mais para você, para sua casa. E as pessoas acham que esse tempo não chega, mas chega. Esse momento chega. E às vezes o próprio Deus vai te direcionando a isso. Porque talvez você... Quando eu ouço esse louvor, eu lembro também de feridas que não que a mesa trouxe, mas a distância da mesa traz, da falta de comunhão, do abandono, no sentido de você se sentir abandonado no momento que você está vivendo, do acolhimento. A Jo teve a família, mas muitas das vezes você está vivendo um momento difícil, você está se sentindo abandonado pela igreja, pelos irmãos. E quando Jesus ele nos chama para essa mesa, ele está falando assim, ó, vem cá, tem relacionamento comigo, independentemente de se tiver visita ou não, independentemente se tiver amigos ou não, mas nem todo mundo tem essa reação, né? Existem momentos da nossa vida que a gente se sente completamente abandonados por todos os lados, mas é nesses momentos que o seu relacionamento com Deus é provado, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas que estão feridas não por Jesus, não pelo que é a igreja na essência, mas pela igreja organização, sabe? Pelo ser humano dentro da igreja. Eu queria que você falasse, porque isso mexe um pouco comigo no sentido de preocupação. Na realidade, assim, eu vivi também momentos da minha vida em que eu fui exatamente atacada pela igreja, né? Eu me senti... Pela organização, né? Me senti abandonada, onde era um lugar que eu achava que eu ia ser acolhida, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu entendo que isso hoje é até um testemunho para minha vida. Sim. Eu engravidei quando eu era noiva ainda, né? E ali eu fui excluída do hall de membros da igreja. Eu fui realmente excluída do hall de membros da igreja. As pessoas realmente me deixaram de lado. E ali eu tive que aprender com o Senhor, né? Que durante 2 anos eu não pisei dentro de uma igreja. Mas não porque eu não amava Jesus, sim, mas porque eu não acreditava mais naquela organização chamada igreja. Nas pessoas. Nas pessoas. Eu não acreditava mais naquilo ali. Até que o Senhor me levou de volta para a igreja. E foi como se o Senhor falasse assim para mim: você vai fazer diferente do que fizeram com você. Você vai tratar as pessoas de uma forma diferente. Você vai acolher. Aquilo que não fizeram com você, você vai fazer com as pessoas. Você vai acolher elas, vai trazer elas para perto de você, vai aconselhar elas sem julgar, porque muitas das vezes, como igreja, a gente julga muitas pessoas. Na hora que é para a gente acolher, às vezes a gente acaba julgando as pessoas. Então, existem muitas pessoas realmente que estão feridas, e eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e pedir perdão para você, que foi ferida pela igreja, né? Porque existem muitas pessoas que estão afastadas porque elas estão feridas pela igreja. E aqui nessa manhã eu quero te pedir perdão pela igreja, porque eu sei que o Senhor ainda tem muita coisa para a sua vida. Sei que o Senhor ainda tem muita coisa para sua casa, mas você precisa romper essa barreira, como eu rompi. Verdade. Para poder se achegar, para voltar a Jesus. A Jesus, porque se a gente não romper essa barreira, né, essa ferida fica ali. Se você deixar, ela fica ali e ela sempre vai doer. Quando alguém fizer qualquer coisinha com você, você vai logo ficar, não vou mais. Porque quantas pessoas a gente encontra dizendo assim, eu não vou mais trabalhar na igreja porque eu já trabalhei na igreja nessa parte, eu já fui tão injustiçada nessa parte, e são pessoas que não são curadas. É verdade. Né? Porque quando você é curada, a ferida está até lá. É uma lição, é uma cicatriz. A cicatriz está até lá. Mas você vai continuar fazendo, porque você está entendendo para quem você está fazendo. É verdade. Você não está fazendo para as pessoas. Você está fazendo para o Senhor. É verdade. Então você começa a entender isso. Que eu não estou fazendo para pessoas, eu estou fazendo para o Senhor. Então a gente precisa entender isso, que as pessoas vão nos decepcionar. Vão nos decepcionar. Mas sempre. O Senhor jamais nos decepciona. Assim como a gente pode decepcionar. Como a gente pode decepcionar alguém também. Sim. Quantas pessoas congregaram comigo e talvez eu tenha decepcionado elas, talvez até sem intenção. Sem perceber. Sem perceber, a gente também fere as pessoas. A gente não é só ferida, a gente não veio aqui só para falar que a gente foi ferida, mas a gente também já feriu alguém. É verdade. A gente já teve que parar para refletir também. Verdade. Que a gente também já teve nesse lugar também de ferir, né, as pessoas. E eu entendo que o Senhor, ele vai nos ensinando,
Ele vai trabalhando na nossa vida. Verdade. Ele vai nos mostrando que nós podemos ser curados nele. Verdade. Então, eu entendo que hoje o Senhor me coloca nesse lugar de olhar para as pessoas que foram feridas na igreja de uma forma diferente, de tentar acolher elas, de tentar sentar de e dar conversar. O que você não teve. De dar o que eu não tive para elas. Sim. Por exemplo, quando eu passei o abandono da igreja em relação a estar grávida, né? Eu fui morar em Itaperuna na época, eu ainda tinha 1 mês, e eu conheci lá anos depois uma menina que exatamente passando pelo que eu tinha passado, e ela estava se sentindo com a igreja da mesma forma, e eu acolhi aquela menina. Sim. E eu me lembro que eu ouvi dos lábios dela, foi Deus que te trouxe para esse lugar, porque se não fosse você eu não ia continuar. Então, eu mostrei para ela que a igreja às vezes nos fere, sim, mas que o Senhor tem um propósito muito maior para a nossa vida. E nós não podemos ser paralisadas por isso. Nós não podemos parar por isso. Nós temos que avançar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Verdade. E uma coisa que o Espírito Santo, né, está aqui presente nessa conversa, uma coisa que eu quero que você entenda, você que está nos assistindo hoje, que há uma diferença muito grande entre Jesus e o ser humano. Só que aquilo lá que a gente falou lá no início sobre a paternidade, a gente confunde, ou seja, se o ser humano fez, é Jesus que está fazendo. Então, assim, se me traíram, se falaram de mim, se me caluniaram, não é a pessoa que está fazendo, não são as escolhas da pessoa, é Jesus, não é isso. E é um reflexo dessa diferença, é quando Jesus conversa com aquela mulher ali naquele poço, né? Todo mundo olhava a ela e falava assim, ó, não tem uma vida certa, já teve, não sabe nem qual é o marido que tem, uma vida totalmente destruída. As pessoas olhavam ela com esse olhar. A gente pode dizer isso, a igreja, né? Os judeus, os samaritanos olhavam aquela mulher como uma leprosa que não era para chegar perto, tanto que ela só vai ao poço no horário que não tinha ninguém, no sol escaldante, que era o horário que ninguém ia. Mas Jesus estava ali para você entender a diferença. Os homens, tanto samaritanos quanto os judeus, assim como muitas pessoas na igreja, agem assim. Olha lá, tá leprosa, não quero chegar perto. Por quê? Porque acha que ele é mais santo. Acha que eu sou tão puro que eu não posso chegar perto dela. Sendo que, na verdade, muitas das vezes, nós somos tão impuros quanto. É verdade. Só que a gente se coloca num pedestal tão alto, quando é lindo demais, e eu me emociono, porque Jesus é isso. Enquanto eu e você se coloca num pedestal tão grande, achando que a gente é mais puro, mais limpo, Jesus vai lá e senta do lado. É porque é mais fácil acusar o erro do outro, né? Exatamente. Do que ver o nosso erro. Exatamente. É muito mais fácil. Ali, quantas pessoas não tinham pecados, mas estavam acusando aquela mulher? Verdade. Porque o pecado dela talvez fosse um pecado que fosse visível. Visível, né? As pessoas estavam vendo. Então tem gente que se sente mais santo do que o outro. Porque o dele é escondido. Porque o dele ninguém tá vendo. Exatamente. E o dele não tá exposto. É verdade. E ali a gente vê, né, o tratamento de Jesus com aquela mulher. Demais. É lindo. É lindo. Essa é uma passagem linda. E você pode perceber que é o que a gente... Tudo conclui, né? A gente daqui a pouco já está acabando e a conversa está tão boa que tudo conclui. Ou seja, para você entender que a intenção, o propósito desse podcast não é dizer que você tem que só fala com Jesus sentado à mesa ou só fala com Jesus no banco de uma igreja, só vai ter... Não. Jesus quer falar com você aonde você estiver e o seu coração estiver inclinado para ele. E ali, naquele poço, foi a mesa. Ali, verdade. Eles dois, olho no olho. Desde o começo, né, Tati? Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem, né? Exatamente. Todas as vezes que a gente vai ler a palavra, a gente vai ver que Deus sempre quis se relacionar com o homem, independente do pecado do homem. É verdade. Mas Deus sempre estava ali para se relacionar. E hoje a gente vê que é exatamente assim. Jesus está sempre querendo se relacionar conosco. Eu estava falando para uma senhora, eu estava falando para ela, às vezes a gente fica esperando o Senhor falar conosco no eis que te digo, mas às vezes Deus fala com você na chuva caindo. Verdade. Você
andando na rua, o Senhor ministra com você, lavando louça. Quantas vezes? Lavando louça, varrendo a casa. Tomando banho. Tomando banho. Né? O Senhor fala conosco a todo momento. Ele quer se relacionar. Basta que a gente esteja um coração sensível, ouvido atento a ouvir a voz dele. Porque não adianta também só falar e não parar para ouvir ele. A gente precisa falar, mas a gente também tem hora que a gente precisa estar em silêncio. Parar e ouvir o direcionamento do Senhor. Verdade. Porque a gente precisa estar alinhado à vontade dele. Então a gente precisa parar. Se a gente não parar para ouvir ele, a gente nunca vai estar alinhado àquilo que ele quer para nossa vida. Verdade. Porque a gente vai querer viver sempre a nossa vontade, né? O nosso querer. A gente fala tanto que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas na maioria das vezes a gente vive a nossa vontade. A nossa é boa, a nossa é perfeita, a nossa é agradável. Na grande maioria das vezes a gente vive isso. Verdade. E a gente precisa realmente parar para ouvir o Senhor, para ter essa comunhão, para ter um secreto com ele, né? Porque às vezes tem gente que só sabe falar com o Senhor na igreja. Quando está ali no momento de louvor, no momento da oração na igreja. Mas não tem uma vida no secreto com o Senhor. Não tem uma vida de comunhão com o Senhor. Não sabe se ficar sozinho, morre. Não sei, a gente vê a pandemia. Verdade. Quantos crentes se desviaram na pandemia? Verdade. Né? Porque não tinha igreja, não tinha as portas abertas, não sabiam, porque não tinham intimidade. Então é um tempo que Deus está querendo intimidade, está querendo nos trazer para a mesa realmente. Porque se uma hora sair uma ordem de dizer as igrejas vão se fechar. Ninguém mais vai para a igreja. Ninguém mais vai para a igreja. Onde que a gente vai fazer? Vai ser os cultos domésticos. A gente vai ter que aprender a fazer isso de novo, que a gente está deixando de fazer. Verdade. Vai ser os cultos domésticos, vai ter um momento de comunhão das células, né? Que hoje está crescendo muito essa visão celular, né? Está crescendo muito. Então, esses momentos, a gente vai ter que aprender a ter esse momento de comunhão. De sentar num sofá, às vezes. De voltar para casa. E voltar para casa. A gente vai ter que voltar para casa. O Senhor está nos ensinando isso. Que é realmente tempo de voltar para casa. É verdade. É tempo de se voltar para Deus. A gente está se distraindo. Tem muitas distrações. Estava essa semana pensando sobre isso. Muitas. Tem muitas coisas que estão nos distraindo. Tirando um tempo que era o tempo do Senhor na nossa vida. Mas a gente está sendo distraído por esse tempo. Então, o Senhor está querendo nos trazer de volta para a mesa. E geralmente as distrações, elas preenchem, né? E eu tô falando isso de tudo. Seja um WhatsApp, seja uma série, seja o Instagram, seja rolar por horas ali o feed, né? Que um vídeo vai chamando o outro, porque o algoritmo entende que você gosta daquilo. Então, são as distrações. Mas a gente já está quase acabando, já eu acho que falta pouquinho. Eu queria que você fizesse, essa pergunta vai ser uma pergunta para todo convidado. Eu queria que se você falasse ali para aquela câmera ali, esquece que eu estou aqui. Se Jesus estivesse à sua frente, na mesa, assim, igual a gente está, o que você falaria para ele? Olha... Se Jesus estivesse à minha frente nessa manhã, a primeira coisa que eu acho que eu faria seria dar um abraço nele. Levantar e dar um abraço. Levantar e dar um abraço nele, porque eu amo abraçar, todo mundo sabe. Mas eu iria declarar para ele, eu sei que ele sabe, mas se ele estivesse na minha frente, seria o momento ideal para me declarar para ele o quanto eu o amo, o quanto ele é necessário na minha vida, o quanto eu não abro mão da presença dele, de estar com ele, de conversar com ele, de tudo que eu aprendi aos pés dele. Então, se ele estivesse na minha frente nessa manhã, eu ia dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu sou a Joselma, o Senhor me conhece, conhece as minhas falhas, conhece os meus tropeços, mas eu estou aqui nessa manhã como sua filha. Eu estou aqui nessa manhã porque eu preciso de ti. Eu preciso realmente da tua presença. E eu quero fazer essa pergunta para você. Se Jesus estivesse à sua frente, aí onde você está, não estou falando agora como presença, porque ele está aí. Eu estou falando fisicamente, igual aqui um amigo estivesse à sua frente. O que você falaria para ele? Falar assim, poxa, eu estou muito feliz do Senhor estar aqui. Eu estou emocionada, eu quero te abraçar, fica mais um pouco. O que você falaria? E talvez parece uma pergunta somente pelo que é o podcast, mas não.
isso significa muito o que é o seu relacionamento com Deus. Porque se você, diante de uma pessoa, não consegue esboçar uma palavra, significa que o seu relacionamento com ela não tem, está distante. Mas se diante dela você consegue chorar, rir, falar, conversar, significa assim, ó, eu tenho tanta intimidade com essa pessoa que eu não vou ficar em silêncio sentada à mesa com ela. Então pensa nisso. A gente já está acabando. Eu quero falar uma frase que eu escrevi aqui. Engraçado, né? Porque a gente não sabia muito bem por onde o Senhor ia levar. Não sabia. E eu estava lá em casa hoje e eu ouvi uma frase de uma pastora que eu gostei muito, que diz assim: a mesa é o lugar onde alimentamos o corpo, saramos as emoções e nutrimos a alma. Que lindo. Fala ali para eles. Então eu quero falar para você nessa manhã. A mesa é o lugar onde alimentamos o corpo, saramos as emoções e nutrimos a alma. Então tenha comunhão com o Senhor. É nesse lugar que você vai encontrar tudo isso daqui. E eu queria que você, olhando, né, para as pessoas que estão ali, se despedisse. E se você gostou, que você se despedisse aí, falasse, esse momento aí é seu. Foi um prazer nessa manhã, né? Sempre é bom falar do amor de Deus e uma conversa assim, que é uma descontração, né? A gente vai conversando e o Senhor vai trazendo a nossa memória. Então foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. É uma experiência para mim que é nova. Eu não sou como a Tati, que gosta muito de estar na frente das câmeras. Às vezes as pessoas falam para mim: pastora, grava vídeo. Eu não gosto, gente. Na verdade, eu não gosto. Eu gosto de ficar atrás das câmeras mesmo. Eu gosto de ajudar a trabalhar, mas por trás. Mas é um prazer estar com vocês. Eu espero que esse podcast fale ao seu coração. Eu espero que ele te leve de volta para casa, realmente, porque é isso que o Senhor quer. Que a gente voltemos para casa, né? Então, que nessa manhã eu quero dizer isso para você. É um prazer estar com vocês. É um prazer entrar na casa de vocês e levar a palavra do Senhor para vocês nesse dia. Ai, que lindo. Eu amei o podcast. No anterior, né, foi a abertura, mas esse eu tenho certeza que a Jo está abrindo aí as portas para vários convidados, e nessa proposta, nessa intenção de ser uma conversa igual a gente toma café. Hoje não deu, mas eu ia trazer bolo, café para a gente conversar aqui. Então só veio a caneca, mas no próximo vai ter bolo, vai ter café. Mas uma coisa que não podia faltar é um presente para minha amiga. Então aqui tem uma lembrança para você. E então tem 3 presentes. Um para você, que eu já estava guardado, você sabe, que é desde o Natal. Um da Páscoa. E um para você, que é uma lembrança do podcast. Um para você e um para Gabi. Obrigado. Olha, ganhei presente. Muito obrigado, Tati. A Tati é muito delicada, gente. Quem conhece a Tati sabe. Ela sempre gosta de nos presentear, né? E sempre é um prazer, Tati, estar com você. Sempre é um prazer falar do amor de Deus com você. Eu costumo dizer que o Senhor nos conecta a pessoas que são apaixonadas por Jesus igual a gente, né? E Deus tem me conectado a mulheres assim, que são totalmente apaixonadas por Jesus. Eu sou grata ao Senhor pela sua vida. Então eu quero dizer para você que acabou, né? Já está acabando. Deixa o presente dela que ela mostra nos stories, que vai ser uma lembrança que todo mundo que vier aqui vai ter a lembrança específica do podcast. Então você já imagina que é coisa fofa, porque tá por ali, ó, tem um spoiler ali, que é a nossa marca. Então eu quero muito que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer também pela vida do seu Bira, que gentilmente, né, abre as portas com tanto carinho, com tanta dedicação. Esse podcast vai ao ar num novo horário, todas as primeiras segundas do mês, às 8 horas da noite, que é para você assistir ele durante a semana. Então você assiste lavando louça, no fone de ouvido, fazendo as coisas de casa. A gente quer que seja uma conversa que você possa ouvir aonde você estiver, não necessariamente tendo que parar para ouvir. Então que Deus possa abençoar a sua vida. E de primeira a segunda, qual é a data de segunda agora? 6, né? Dia 6 agora de agosto, o nosso episódio vai estar... Perdão, de abril, olha só, de abril o nosso podcast vai estar, esse episódio
vai estar o primeiro episódio com convidada, vai estar disponível, e graças a Deus que Deus me deu a oportunidade de cumprir a promessa que eu fiz à minha amiga lá no podcast caseiro, totalmente caseiro, atrás de uma mesa com uma ring light lá, minha mãe rindo atrás. E Deus deu essa oportunidade e eu quero agradecer. Deixa eu dar um beijo em você. Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast. Beijo, gente. Deus abençoe. Fomos!